e falando a respeito do reino de Deus. Vamos orar? Meu Pai, tenha misericórdia de nós, nos abençoe, de forma que a Tua palavra seja um livro aberto e que as Tuas palavras saltem aqui do papel e venham para os nossos corações e fique gravado em nossa mente, na nossa alma, no nosso coração, que a Tua palavra diz a nós. Pedimos, Pai, nos ajude a contemplar a nós mesmos, a examinar o nosso próprio coração, mediante o ouvir a Tua palavra. Pedimos assim, meu Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, o texto de Atos foi escrito por Lucas, como os irmãos sabem, e Lucas começa exatamente dizendo, olha, eu fiz o primeiro relato, algumas traduções está escrito tratado, aonde ele vai escrever o texto de Atos dos Apóstolos. Ele tinha um objetivo de abençoar uma pessoa. Quem era essa pessoa? Está logo aí no início, eu fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar. Então, note que Lucas, ele tem um interesse enorme de abençoar uma pessoa com as informações. Não sabia ele que, na verdade, ele estaria abençoando todos os irmãos. Então, aqui nós temos o objetivo de Atos, um evangelismo, vamos dizer assim, uma palavra de Lucas, quanto um registro de Lucas a respeito do que aconteceu. E no versículo 3, ele dá uma ênfase muito especial aí, que ele relata que Jesus foi visto por espaço de 40 dias. Veja aí, aos quais também, depois de ter morrido, se apresentou vivo, com muitas e incontestáveis provas, sendo visto por eles pelo período de 40 dias, e falando a respeito do reino de Deus. Você deve se recordar, quando nós ministramos aqui, sobre o porquê que foi visto por espaço de 40 dias, né? O número 40 na Bíblia tem um simbolismo muito importante. São 40 dias, 40 anos, sempre o número 40 aparecendo, e nós relatamos por que Jesus cumpriu aqui o espaço de 40 dias sendo visto. E, em resumo, provavelmente por causa dessa relevância do número 40. 40 também é o número de uma geração. Uma pessoa, ela é gerada e sua mentalidade é gerada, incluindo aí a sabedoria, num espaço de 40 dias, 40 anos. E o número 40, como eu disse, é muito vasto em toda a Bíblia. E a última vez que podemos dizer que ele é citado aqui como um registro na vida das pessoas, agora por espaço de 40 dias. O número 40, como eu disse, tinha um simbolismo importante, porque a idade adulta era alcançada aos 30 anos. E o entendimento de até os 40, provavelmente porque daria tempo para a pessoa alcançar uma certa maturidade. E aqui, espiritualmente, é o que dá a entender, Jesus registrou na vida dos apóstolos, por espaço de 40 dias, as provas de que tudo que ele pregou era verdade, tudo que ele fez deveria ser levado adiante por eles, e o registro para os discípulos de que Jesus morreu e ressuscitou. E aí você conhece as passagens bíblicas. Jesus aparece a 2 discípulos no caminho de Emaús, Jesus aparece a todos os discípulos quando ele na praia está e pergunta a eles que tinham ido pescar a noite toda, estavam retornando da pescaria. Jesus pergunta a eles se eles tinham alguma coisa que comer, eles dizem que não, e então Jesus orienta que lançassem as redes
de determinada forma, e eles pegam aquela grande quantidade de grandes peixes, muitos peixes e grandes, inclusive. E Jesus, quando recebe eles na praia, ele já tinha pão e peixe já no fogareiro, esperando os discípulos. A necessidade dele não era de comida, mas tudo isso aconteceu para que ficasse claro que ele morreria, mas ressuscitou. E ele disse isso antes, em inúmeros textos você vai encontrar Jesus proferindo a palavra, né? Digo-vos isso para que quando acontecer, creiam que Deus me enviou, que o Pai me enviou. É necessário que eu padeça e depois venha a ressurgir. Os discípulos não entendiam muito bem isso, mas na prática contemplaram, e por espaço de 40 dias eles tiveram ali massificado, né, vamos dizer assim, essa informação. Ele disse que morreria, ele morreu. Ele disse que ressurgiria, ele ressurgiu, e nós temos várias provas disso em dias diferentes. Você vai encontrar o momento em que Jesus aparece ainda no túmulo, o momento em que ele fala com Maria, Maria vai informar os discípulos, Pedro retorna, vem correndo, juntamente com outro discípulo também, não encontra o Senhor, mas vê anjos. E aí segue-se as passagens, são inúmeras. Jesus aparece dentro do local que eles estavam ainda presos, ainda estavam com as portas cerradas, né? Por isso eu estou citando presos, né? Ainda que foi eles mesmos que haviam feito isso, eles estavam com as portas trancadas. Está lá em João, no capítulo 20, inclusive, falamos sobre isso aqui na quarta-feira, sobre esse texto. E Jesus, por duas vezes, diz a eles, Pai seja convosco, né? E os comissiona, dá a eles a missão. É o momento que ele sopra sobre eles, então, recebem o Espírito Santo. Um período desses 40 dias foram inúmeras as experiências. Nesse momento, vocês conhecem também o texto onde Tomé não estava ali, em determinado momento, com os discípulos. Ele ouve a respeito que Jesus apareceu e ele diz, não creio, se eu puder tocá-lo, aí sim eu vou acreditar. E depois Jesus aparece de novo no meio dos discípulos, e então Tomé se alegra porque era o Senhor, e aí ele recebe a repreensão, né? Que bem-aventurado aqueles que não viram e creram, e que Tomé não estava feliz porque era realmente o Senhor, mas ele tinha fraquejado na verdade, e causa até dizer até hoje, quando alguém não acredita em determinada coisa, alguém usa o termo, rapaz, fulano é Tomé, né? Fulano é Tomé puro. Então, por espaço de 40 dias, Jesus teve comunhão com os discípulos, mostrando a eles que a fé era a fé genuína. Veja bem, irmãos, nós não vamos relatar esses textos todos nós conhecemos essas passagens, e eu quero dar ênfase aqui no texto, na fala de Lucas. No versículo 3, leia mais uma vez comigo. Aos quais também, depois de ter morrido, se apresentou vivo com muitas incontestáveis provas, sendo visto por eles pelo período de 40 dias, e falando a respeito do reino de Deus. Então, veja bem, o primeiro pilar da edificação pessoal está no entendimento de que eu preciso ter comunhão com Jesus, comunhão tal que vai gerar convicção de fé. Veja bem, se você não tem convicção de fé, você também não vai se envolver com oração. E, respectivamente, também não vai se envolver com um alvo chamado comunhão com os irmãos. Entenda, nós temos uma grande maioria, provavelmente, de crentes, e aí eu estou falando da igreja de uma forma geral,
que vive à procura desta convicção, vai ao culto esperando que aquele culto seja uma reviravolta em sua vida, um milagre em sua vida, um acontecimento extraordinário, uma coisa assim do céu, de forma que ninguém nunca viu. Quando, na verdade, a convicção de fé vem pela comunhão pessoal com Jesus. E essa comunhão, ela não pode ser gerada por homem nenhum. Ela é gerada pela presença do Espírito Santo, que foi dado a você quando você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. O Espírito Santo, ele vai testificar com o seu espírito que você é filho de Deus. O Espírito Santo, ele vai guiar você em toda a verdade. O Espírito, estou citando, é claro, vários textos bíblicos, irmãos conhecem. Nós podemos encontrar ali em João capítulo 14, João capítulo 15, João capítulo 16. Aliás, irmãos, esses 3 capítulos, todo crente tem que ler e saber o que está lá. Eu aconselho você que é novo na fé, leia umas 10 vezes os 3 capítulos. E leia e releia os versículos que tem a respeito do Espírito Santo. Porque Jesus orienta os discípulos sobre a missão do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai guiar em toda a verdade. O Espírito Santo, ele vai testificar de Jesus. Vamos observar aí os versículos, irmãos. Esses eu quero dar ênfase. Vamos lá? João, capítulo 14 primeiro. Eu não vou conseguir aqui explanar cada um com a explicação de forma mais expositiva, porque senão seria um estudo só para isso, mas eu quero pelo menos citá-los. João 14, versículo 23. Amém? João 14. Então, vamos ler primeiro o versículo 15 em diante. Vamos lá. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. O estará aqui, você sabe que somente após a conclusão do plano de salvação é que o Espírito Santo seria dado para morar em cada crente, né? Jesus estava ainda presente com os discípulos, ele era o Consolador, e o Espírito Santo seria o outro Consolador que substituiria Jesus na sua ausência física. E aí o texto segue. Aliás, versículo 17, vamos ler de novo. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. O versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Veja bem, se eu perguntar aqui pela manhã, quantos amam Jesus? Claro, todos nós vamos levantar nossas mãos, né? Mas o texto é enfático em dizer, o verso 21, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, guardar aí não é guardar numa gaveta, né? Não é guardar debaixo do braço, mas é obedecer. Esse é o que me ama. Então veja que amar está manifesto pela atitude. Ninguém pode amar a Deus de palavra, mas por atitude. E quem me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Note aí, quando é que começa a manifestação, o caminho para a manifestação da convicção? A convicção que eu estou falando são as provas de que nós vivemos uma fé num Deus vivo. É a manifestação de que você ouviu pela fé.
É a experiência, é a experiência. A convicção vem pelo guardar os mandamentos. Esse é o caminho inicial. E quem guardar os mandamentos será amado de meu Pai, e quem me ama, aliás, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Jesus está falando, ama a ele. E quem me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Entenda aqui uma coisa. O amado de meu Pai, eu também o amarei. Por quê? Porque Deus, quando ama, ele age. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Veja que Deus poderia ter ficado do céu falando, eu amo vocês. Ei, vocês aí embaixo, eu amo vocês. Poderia ou não poderia? Poderia. Só que a linguagem de Deus é, eu amo e faço. Por isso que um casal, né? Está lá o casal, que maravilha, que lindo, pegando na mão e tudo. Mas o ato da entrega total no casamento é o que rege o amor. Se alguém não se dá, não pode dizer que ama. O amor no casamento não pode ser só de palavras. Alguém já dizia que palavras, né? Aliás, não se vive só de amor. E quando se dizia essa fala, né? Estava falando sobre as palavras, eu te amo, meu amor. E o rapaz não queria nada com trabalho, então não ia ter comida na mesa. Não só de amor, amor não põe comida na mesa. Alguma coisa assim, eu me esqueci agora da fala, mas é mais ou menos isso. E está correto esse raciocínio? Sim, porque toda a base de amor está na Escritura, na pessoa de Deus. A base do que nós entendemos que temos que fazer em todas as áreas da nossa vida, no relacionamento com os filhos, por exemplo, é da mesma forma. Você ama seu filho, mas você não está beneficiando de alguma forma necessária, não pode dizer que é amor. Suprindo emocional, né, dando direção, materialmente, seja qual for a necessidade. Nós estamos diante de uma orientação esclarecedora. Porque, infelizmente, irmãos, nós vivemos um tempo onde você encontra muita gente entendendo que eu estou tão mal espiritualmente, eu não consigo orar, eu não consigo ler a Bíblia, também ninguém liga para mim, ninguém me ajuda. Só que a fé cristã não funciona assim. Deus se manifesta, funciona dessa forma. O Senhor se manifestou para você, por meio da fé, dentro do seu coração, você foi tocado. E essa experiência de salvação, é nela que você é chamado a guardar os mandamentos. E ao guardar os mandamentos, você vai amar Jesus. E você vai ser amado do Pai. E sendo amado pelo Pai, Jesus também o amará, e ele se manifestará a você. Os irmãos estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém aí, meu irmão. Olha só. A manifestação de Jesus é o que move a nossa vida pessoal. Senão vai ficar desse jeito que você já viu. Irmãos, a pandemia fez o quê? A quarentena, não digo nem a pandemia. Porque a pandemia é uma doença. Mas o afastamento por causa da quarentena revelou quem tinha comunhão com Deus dessa forma aqui. Eu não estou dizendo que quem tem comunhão não vai passar aperto, não vai sofrer, não vai ter momento de luta. Mas eu estou dizendo que a âncora desta pessoa é a manifestação de Jesus, que o move, que o alimenta. Muito bem. Continuando, verso 22. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor,
pretendes manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e viveremos para ele e nele faremos morada. Ou seja, Jesus estava dizendo aqui para Judas, né? A experiência pessoal. Não é para o mundo é o coletivo, e é os que estão em pecado. Mundo aqui é os perdidos. Mas aquele que ouviu a Jesus, creu e passou a guardar sua palavra, é nele que vai haver a comunhão. Veja bem, o primeiro pilar da vida cristã é essa experiência, aonde eu fui salvo, convertido, e eu tenho comunhão com Jesus. Tenho comunhão com Jesus. Claro, nessa experiência, eu estou aqui dizendo que você tem comunhão, em outras palavras, com a palavra. Essa comunhão é por meio da palavra. Guardar os mandamentos se faz quando eu leio. Se eu leio, eu tenho acesso aos mandamentos, e você sabe muito bem que os mandamentos têm que ser renovados, como o alimento renova as nossas forças. O alimento não deve ser renovado, suas forças devem ser renovadas com esse alimento. Você se alimenta e aquilo gera energia. Quando você lê a palavra e lê corretamente, você então é fortalecido para continuar. Entenda bem. Nós estamos observando os 3 pilares. E o primeiro deles é a convicção de fé. A convicção de fé, ela vem por meio dessa experiência. Jesus é real para você. Você tem convicção de que você serve a um Deus vivo, que amou você na cruz do Calvário e que Ele morreu em seu lugar e Ele está vivo. E aí eu estou aqui no ponto que diz que o Espírito Santo vai testificar de tudo isso. E agora, finalmente, um versículo mais direto a respeito disso, o versículo 26. Aliás, vamos continuar a leitura, verso 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Estas palavras que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Verso 26, vamos dizer numa só voz. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, quem é que vai promover essa experiência? De você lembrar das palavras de Jesus, você ter convicção da pessoa de Jesus, é o Espírito Santo. Irmãos, observar aí a palavra consolador, tá? Eu sei que eu já repeti bastante isso, mas eu vou repetir de novo. Vamos lá, e quantas vezes for necessário. Olha só, consolador, uma pessoa que é consoladora, significa aqui alguém que vai completar o que está faltando. Só precisa de consolo quem tem falta de alguma coisa. Quando Jesus diz que o Espírito Santo é o Consolador, Ele está dizendo, Ele vai completar o que é necessário. Entenda bem, o que nós precisamos é dessa convicção de fé. Quem é que vai mover essa convicção? O Espírito Santo. Você está aqui lendo a palavra. Olha só, irmãos, rapidamente. O Espírito Santo esteve em todos os acontecimentos bíblicos, todos eles. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Resuminho aí rapidinho. E disse Deus, haja luz. Nós já estudamos isso aqui. Você sabe que ali estava a Trindade criando todas as coisas. Mas a ênfase ali eu quero dar para o Espírito Santo. Então, quando você imagina, você lê Gênesis, a criação,
Você recebeu o Espírito Santo quando você se converteu. Você tem uma ideia do que é ler Gênesis 1? Tendo em você o Espírito do Senhor, que criou todas as coisas sob a ordem do Pai. Lembra lá da Trindade? O texto hebraico é, então Elohim criou os céus e a terra. Elohim, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai sentado no trono, a voz que ecoou era o verbo, é a palavra. E a execução da criação foi feita pelo Espírito Santo. Se você estudar o texto, você vai encontrar essa explicação. Então imagine, e é o que Jesus está, claro, dizendo, o Espírito de Deus vai gerar essa experiência. Aliás, irmãos, a figura do que foi no texto de Gênesis permanece até hoje. O Pai sentado no trono, a palavra, a voz que ecoou era a voz do Filho, haja luz, era o Filho ali proferindo. E a execução do que o Filho falou sobre a ótica, sobre a ordem do Pai, é executada pelo Espírito Santo. Veja como permanece até hoje. O Pai enviou o Filho veio, o Filho esteve com os discípulos, e tudo que ele falou, o Espírito Santo vai fazer florescer na vida do crente. Permanece até hoje esse princípio da Trindade, da triunidade das três pessoas. Os três estão juntos num só propósito. Por isso que eu não me canso de organizar aqui, né? Eu devo orar a Deus ou a Jesus? Você deve orar a Deus, em nome de Jesus. Em nome, irmão, significa o seguinte, que quando você chega lá numa repartição, aí precisa de um documento assinado por alguém que vai te dar a autoridade para requerer algo. Aí você leva aquele documento que tem que ter a assinatura de alguém, em nome daquela pessoa. Quando nós oramos em nome de Jesus, nós estamos fazendo isso. Nós estamos pedindo, não por mérito nosso, a resposta, mas por mérito daquele que agradou a Deus até a morte de cruz. Ele sim tem o mérito. Pastor, eu fui cheio do Espírito Santo, eu estava orando, Deus ouviu minha oração. Aí a pessoa se sente o super crente, coitado. Foi cheio do Espírito Santo, não foi por ele. Foi cheio do Espírito Santo por causa do mérito do nome de Jesus. Então, quando eu peço assim, Senhor, enche-me do Espírito, é como se Deus olhasse para você e dissesse, sim, por causa do meu filho, eu vou encher você. Porque eu, quando peço em nome de Jesus, eu estou dizendo, não é o mérito meu, é o mérito dele. Aliás, irmãos, todo mundo que estiver reclamando aí, pastor, não sei o que é isso, não. Olha, se você não chega assim para Deus e bate na porta, né, chuta a porta, senta e diz, olha, eu sou teu filho, trata de resolver o meu problema. Meu filho, você não está com nada, você está fora do propósito. Você não entendeu, ainda. Já viu isso? É aquele crente que diz para Deus assim, hoje eu vou dar a última chance para Deus me abençoar, senão eu vou embora. Ah, irmãos, é incrível isso. Não, porque eu sou filho. Você é filho por adoção, meu querido. Você tem que gerar humildade em você. Eu estou dizendo que você não é merecedor, no sentido que você pode ir embora, que não tem nada para você aqui. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que tudo que nós alcançamos em Jesus. Não tem nenhuma participação nossa, nós não tínhamos nada para dar. Aliás, só dávamos problema e damos até hoje, se não buscarmos a Deus e nos humilharmos diante dele. Por isso que não tem historinha. Por isso que Jesus conta a parábola de um que chegou e olhou de cima para baixo para o pecador.
E o pecador não teve coragem nem de levantar o rosto e disse: ai de mim que sou pecador. Irmãos, o mérito é dele. Agora, quem é que vai trazer essa convicção? O Espírito Santo. Então, não existe vida cristã sem convicção de quem eu sou discípulo, de quem eu sou servo. Como eu disse, você deve orar a quem? Você deve orar a Deus em nome de Jesus. Mas o que eu faço com o Espírito Santo? Devo orar o Espírito Santo? Meu irmão, quando você ora a Deus em nome de Jesus, automaticamente o Espírito Santo vai se mover. Por quê? Porque quando você ora a Deus em nome de Jesus, você está movendo a Trindade. Como assim? Jesus só veio porque o Pai enviou. E o Espírito Santo só se move porque você ouviu Jesus. Então, quando você glorifica o Pai porque enviou Jesus, isso já está no pacote, o Espírito Santo se move. Como assim? Você está aqui falando com Deus. A palavra de Jesus entrou em seu coração. O Espírito Santo vai se mover conforme a oração recebida. Porque é uma cadeia é uma engrenagem que se move. Eu preciso ser fortalecido, Senhor, estou fraco. Em nome de Jesus eu te peço. Então o Espírito Santo, que é consolador, que foi posto em você para resolver isso, ele vai trazer resolução. Não vai trazer muitas vezes nenhuma resolução material. Suas contas vão continuar lá sem estarem pagas, mas você vai estar fortalecido espiritualmente. Quando eu digo isso, eu estou falando porque, infelizmente, irmãos, nós vivemos um tempo em que resposta de Jesus parece que é significado de dinheiro na conta. Notaram isso? Né? E convenhamos, a base da fé cristã é o perdão dos pecados. E o perdão dos pecados traz fôlego, ânimo, força para nós trabalharmos bastante e alcançarmos bênçãos maravilhosas na área financeira. Então, bênçãos na área financeira com o coração enfermo, doente, não resolve nada. O que resolve é a paz no coração, e aí você vai no outro dia trabalhar, porque tenha certeza, você trazer o sustento para a sua casa, Deus abençoar você nessa área, é perfume chegando nas narinas de Deus. Por quê? Porque Ele instituiu você para abençoar a sua casa, suprindo a necessidade. Deus, eu costumo dizer, né, que a oração que Deus mais ama ouvir é alguém dizer: Senhor, abençoa-me para que eu possa ser instrumento da minha casa. Irmãos, isso é uma maravilha. Você imagina se ouvir do seu filho uma coisa dessa, você não ia ficar feliz? Seu filho: olha, eu quero estudar bastante, eu quero fazer isso, eu vou trabalhar bastante. Uma mãe, um pai ouvindo uma palavra dessa do filho não traz alegria? Então você imagina você reconhecendo para Deus seu papel. Deus vai te abençoar. Só que a grande ênfase do Senhor, meus queridos, é uma compreensão como essa. Infelizmente, nós temos muitos casos de pessoas que não entenderam que o que move sua fé é a convicção do Cristo vivo. E aí, só para encerrar essa parte sobre o Espírito Santo, aí no capítulo 15, também no versículo, meu Deus, deu um branco aqui agora, vamos lá, capítulo 16, isso, versículo 13, capítulo 16, versículo 13. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Olha aí, repita aí o verso 13, ouvindo sua voz,
Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, a direção para o crente vem da onde? A direção específica, a sua realidade. Amanhã você vai trabalhar, amanhã você tem decisões para tomar, você tem decisões na sua família, coisas concernentes à sua fé, coisas que o Senhor está ministrando no seu coração. De onde vem tudo isso? Do Espírito Santo. Então, fica claro aqui que a edificação de uma pessoa, ela vem por meio da convicção da existência do Senhor, por meio de Jesus Cristo, manifestou o seu amor, a sua graça. Retornando aí para Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, nós temos o versículo 3, como eu disse, né? Vamos reler aí as palavras de Lucas no começo. Fiz o primeiro relato a Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. O entendimento de que precisava se crer primeiro é o que movia Lucas, sim ou não? Sim. Aí Lucas, ele monta aqui o relato, ele registra os fatos, e como que ele registrou? Ele entrevistava as pessoas que estavam. Todo mundo sabe que Lucas não foi discípulo dos 12, né? Não esteve entre os 12. Tem gente até que confunde, né? Uma vez eu li, aliás, o pessoal que vai se batizar aqui, eu li com eles a lista e a maioria ficou admirada, se não todos, porque não encontraram o nome de Lucas na listagem. Isso é uma coisa muito comum de acontecer. Lucas não está entre os 12, irmãos. Porque a impressão que temos é que só quem era dos 12 podia registrar o que aconteceu. E no caso ele mesmo explica depois que ele fez esse relato baseado no apanhado de informações com várias testemunhas. E aí o verso 2, até o dia em que foi levado ao céu, depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter morrido, apresentou-se vivo, com muitas incontestáveis provas, sendo visto por eles por um período de 40 dias, e falando a respeito do reino de Deus. Muito bem, agora eu quero trazer a segunda parte dessa interpretação do versículo 3. O que se trata as palavras de Lucas aqui na prática? Os discípulos iriam pregar para todas as nações. E o que é que eles iriam pregar? Eles tinham que pregar o que receberam de Jesus por espaço de 3 anos, mas o fechamento do que eles ouviram é a morte e a ressurreição de Jesus. O próprio Paulo vai dizer que sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé é vã. Não há fundamento, porque a grande ênfase é a morte e a ressurreição. Essa é a boa nova. Por quê? Porque ele morreu em meu lugar. E ele ressuscitou, que é a declaração de Deus, que quem crê nele e se tornar discípulo dele, recebe o mérito dele, que é a salvação. A garantia da ressurreição no último dia. Então, essa é a boa nova. Então, aos pecadores, e todos nós estamos nessa, cabe a ele ser iluminado com o Evangelho, e essa iluminação vai gerar a conversão, e a conversão nesta fé. Então, Jesus apareceu por espaço de 40 dias, porque ele precisava agora fortalecer o pilar principal da fé. Cristo morreu, mas ressuscitou. Se ele tivesse aparecido um dia só, uma vez só, alguém poderia dizer, olha, você não sabe o que está dizendo. Não, mas não foi bem assim. Depois o apóstolo Paulo vai trazer informação no texto de Coríntios, aos Coríntios, se eu não me engano, a segunda carta. Ele traz a informação de que ele foi visto por espaço dos 40 dias por mais de 500 pessoas. Por aproximadamente 500 pessoas. Então, por que tinha que ser assim? Porque tinha que ficar registrado que ele realmente ressuscitou. Não foi uma coisa isolada, mas foi um registro claro
E é por isso que Jesus aparece comendo. Ele pergunta, aliás, um dos evangelhos cita que ele pede algo para comer. Porque um espírito não se alimenta. Ainda que tem quem diga isso, né? Você encontra religião que diz que se alimenta. Mas nós estamos observando o primeiro passo do entendimento que vai edificar a vida de um crente. Como assim? Meu irmão, você que está desanimado, você que está aí fraco na fé, está frio espiritualmente, essa convicção de fé, ela não depende do seu pastor, da sua igreja local. Não depende de alguém ir lhe fazer uma visita ou orar por você. Ela acontece a partir do dia que você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. E essa experiência de convicção é o que vai mover você para todas as outras coisas. Você vai encontrar pessoas que não vê muito sentido de ir para a igreja. Meu irmão, sabe por que não vê sentido de ir para a igreja? Porque não tem a comunhão com Cristo vivo. Portanto, qualquer coisa o tira do propósito. Qualquer coisa. Meus irmãos, Jesus está vivo. A fé é uma fé viva. E eu não posso viver uma fé. Olha só, irmãos, fé não é pensamento positivo, viu? Não, eu vou crer, eu vou crer. Não, eu vou me esforçar. Não. Meu irmão, eu digo a você, eu que já estou aqui há pouco mais de 16 anos, e na fé já vou completando aí uma boa caminhada, já vai aí para 30 anos em breve. Se não é essa experiência da fé viva, de sentir Deus no meu coração por meio do Espírito Santo, de ter a experiência de ler a palavra, para você ter uma ideia, hoje pela manhã cedo, inúmeras vezes eu lendo a Bíblia, cochilava, então eu parei para orar e pedi a Deus, Senhor, tenha misericórdia, conecta o meu coração com a Escritura. E aí é nessa hora que você lê em voz alta, que você se esforça, que você faz o que for preciso, porque você precisa daquela experiência que é gerada pela palavra de Deus. Como eu disse, você pode até discordar disso, é um direito que lhe assiste, mas o resultado não será o que você espera. Como assim não será o que você espera? É que nem casamento, né? A pessoa diz assim, eu espero que seja até a morte, e velhinhos. Mas se você não estiver com atitude segundo a palavra de Deus, não espere isso. Você pode ter muita vontade disso na sua vida, mas o resultado não será esse. Porque família, irmãos, foi idealizado por Deus. Quem quiser viver a família sem o Deus que criou essa ideia, essa instituição, não se dará bem. Vai dar ruim isso aí. Isso vai dar ruim. E assim, para a criação de filhos, e assim para você lidar com as finanças. Não concordo. Eu tenho uma outra visão. Meu filho, é um direito que te assiste. Só que o resultado não será esse. Não será o que você espera. Porque até mesmo o ateu, se você perguntar para ele, você quer se dar bem na vida? Ele vai dizer o quê? Claro. Se ele disser que não, pode internar que está doente, né? Pode internar, isso daí não está bem. Né? Às vezes as pessoas dizem assim, pastor, fulano não é normal, fulano é doido. Eu digo, então dê uma nota de R$200 para ver se rasga. Rasgou não. Por quê? Porque ele sabe que aquilo é valioso. Então esse tipo de loucura aí, irmãos, para mim não procede. Né? Tipo de loucura não procede. Então, o primeiro pilar é que um crente que ele tem convicção do Cristo vivo, ele será movido para a oração e será movido para a comunhão. É claro que aqui, nesse primeiro pilar, está inserido nessa convicção. Essa convicção só vem por meio da palavra, irmãos.
Pastor, eu estou confuso, eu não estou entendendo. Meu irmão, quando eu falo aqui que Jesus apareceu, vamos lembrar quem é Jesus. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, para você ter comunhão com ele, eu não estou dizendo que você vai ter uma comunhão desconectada da Escritura. Não, não. Se você quer ter comunhão, você tem que guardar os mandamentos. É o entendimento de que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda a palavra. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e até Apocalipse. Tudo, tudo. Eu não li a Bíblia toda. Corra então, meu irmão, que você está em perigo. Tem informações em livros da Bíblia que você não leu, que poderiam estar sendo aplicadas aí para resolver situações do seu coração, para resolver questões relacionadas a seus negócios, por exemplo, provérbios. Provérbios, irmãos. Então, o texto de Provérbios é uma riqueza. Eu costumo dizer, se você, por exemplo, tem tomado decisões, sempre está tomando decisões que você se dá mal, meu irmão, leia Provérbios todo dia. E nesse momento que você já angariou muitas mazelas das suas decisões, fruto das suas decisões erradas, então você vai ler Provérbios todo mês, todo mês. Aliás, eu aconselho, irmãos, por exemplo, ontem eu estava fazendo algumas tarefas e do começo ao fim, eu ouvi Provérbios do começo ao fim, até acabar, os 31 capítulos. Leia, se você não pode ler, ouça. Melhor ouvir do que não fazer nenhum dos dois. Mas você precisa da sabedoria que está em Provérbios. Eu estou citando aqui que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí eu estou dando o exemplo disso. Cantar de Salomão, e aí segue os textos, cada um deles tem uma orientação especial. Agora, qual é o segundo pilar? O segundo pilar é a oração. E a oração mediante a convicção de fé. E eu não vou conseguir concluir, eu vou concluir provavelmente só à noite. Mas eu quero observar com você, para encerrar aí, os versículos que estão aí a partir do versículo 10. Os textos anteriores os irmãos já conhecem, Jesus aparece aos discípulos, ele dá uma palavra para eles, fiquem na cidade até que sejam revestidos. O verso 10 diz, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, de repente junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, à distância de uma caminhada de um sábado. Tendo chegado, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Vamos repetir aí. Estavam presentes Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam juntos em oração e súplicas com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Agora, note aqui, seria uma coincidência Jesus ter aparecido por espaço de 40 dias com inúmeras provas e os discípulos reunidos veem Jesus subindo. Seria uma coincidência o que aconteceu depois? Não, não seria uma coincidência.
Meus irmãos, eu estou dizendo aqui, eu estou dizendo claramente para você, que quem tem comunhão com Jesus, tem comunhão uns com os outros. Se você não vê falta dos seus irmãos, nem que seja de um telefonema, você está com a sua fé debilitada. Ou talvez você nunca teve a fé edificada. Se isso sempre foi comum para você. Irmãos, infelizmente eu já ouvi de tudo. Eu já ouvi de tudo. Pessoas que não se importam de ter alguém na fé perto ou não. Não se importam com nada disso. Isso não é normal. Isso não é o normal bíblico. O normal bíblico é que eu tenho contato com Jesus, que eu tenho convicção de fé, e essa convicção é que Ele ordenou a comunhão com os irmãos. Eu amo Jesus e amo o meu irmão por causa do amor que eu tenho por Jesus. Agora, eu quero observar com você, como eu disse para encerrar, mas antes, né? João capítulo 17, versículo 21, só para fechar aqui esse assunto. João 17, 21. O que está escrito aí? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então veja que se um crente não vê falta em estar junto, ele está em desobediência, porque a palavra de Jesus é que a igreja, os irmãos, sejam um na semelhança de que Jesus é um com o Pai. Então veja bem, ó, no começo da pandemia, bem no começo mesmo, quando a pessoa tinha medo até de botar o pé no portão. Quanto mais vir para a igreja não podia, né? Eu me lembro aqui que a rotina de ter sempre, no máximo, 8 pessoas na transmissão. Né? 8 pessoas. E às vezes a gente se questionava se não tinha que diminuir, né? Se era muita gente. Então, naquele período ali, tudo bem, nós estamos debaixo de uma situação atípica, diferente, ainda estamos vivendo o processo ainda de um certo cuidado, mas naquele momento a novidade do que aconteceu, qual é o normal para o crente? Ele sentia falta de estar aqui junto com os irmãos, ver os irmãos, ainda que você não tenha tanto tempo para estar sentado conversando, mas você está presente fisicamente, você se moveu de encontro à igreja, né? Eu confesso a você que toda vez que a gente inicia o culto, eu sinto falta daquele momento que a gente se abraçava e apertava a mão. Toda vez eu vou dizer aquilo, eu me seguro porque não pode, né? Nós não podemos ainda. Eu creio que isso vai acabar em breve, em nome de Jesus. Mas por que eu sinto falta? Porque isso é uma prática de fé. Nós temos que ter contato. E aqui, irmãos, eu quero já bater numa situação aqui pesada. Irmãos, não são poucos o número de pessoas que são do seu próprio jeito. Ah, eu sou assim mesmo. A pessoa, ela entra calada e sai muda. Ela não tem diálogo. Ah, mas eu sou assim mesmo. Eu digo, trate de mudar. Trate de mudar isso. Olha só, irmãos. Tudo que for problema para a obediência não era para ser. Você vai lá conversar com a esposa daquele rapaz que diz que não é de muito papo. Pergunta para ela se ela é feliz com ele calado, mudo. Pergunta. Eu duvido se ela não vai dizer, eu sofro, pastor, por causa disso. Por quê? Porque essa pessoa ela tem que dizer o que pensa. Ela tem que dizer o que está sentindo. Você que é calado demais, pode fazer uma análise disso. Se você quiser, pode marcar o horário comigo. Eu não sou psicólogo, não, mas eu tenho no aconselhamento
visto no decorrer do tempo muitas situações que são, na verdade, frutos de problemas. Pessoas que são muito introvertidas, muito fechadas em seu próprio mundo. Eu ainda não vi um caso que não tenha uma explicação em acontecimentos lá atrás. Humilhações, em resumo, rejeição. A rejeição é o que mais gera pessoas fechadas em seu próprio mundo. Eu estou citando aqui que isso não é o normal. Por que não é o normal? A palavra de Deus constituiu você discípulo. E você tem a mensagem salvadora, salvífica. E você vai precisar se relacionar. Aí você imagina um crente no dia do juízo. Sim, meu servo. Vejo aqui que você nunca pregou para ninguém. Vejo aqui que inúmeras vezes eu falei contigo. Irmãos, nada disso é só um exemplo, tá? É só para nosso entendimento. Aí a pessoa respondendo, não, senhor, o senhor sabe como é que é, eu não sou de muitas palavras. Vai ser assim, irmãos? Ah, sim, meu servo, eu entendo. Eu te criei desta forma. Você acha? Veja bem, meu irmão, o chamado à pregação não é para os missionários e para os pastores somente. Mas o chamado é para todo crente. Isso significa que você vai ter que abrir a sua boca. Você vai ter que se relacionar. Você vai ter que se reunir em oração. Você vai ter que dizer o seu motivo de oração. Irmãos, é incrível como você encontra até numa reunião de oração. E aí, meu irmão? Aí a pessoa fica assim, olha para um lado, para o outro. Quantas vezes eu já vi isso? Aí a pessoa fica com receio de falar ou pedir oração. Como se alguém ali fosse achar um absurdo ela pedir oração. Irmãos, nós quando nos reunirmos, nós temos que dizer o que nós estamos sentindo. Ó, irmãos, peço oração, que eu tenho passado um momento muito difícil da minha vida. A pessoa que foi rejeitada, ela tem dificuldade. Eu estou citando aqui a rejeição, é um dos principais motivos que gera pessoas fechadas. Pessoas que não se expressam, que não conversam, que não dialogam, que têm pensamentos, mas que não se transformam em palavras e também em atitudes. Tem que destravar isso. Como é que destrava, pastor? Eu gosto de falar do problema, mas eu tenho que falar da solução. Só destrava liberando perdão para quem rejeitou. Perdoe seus pais que rejeitaram você. Perdoe sua mãe pelas palavras de dor que causou. Perdoe. Perdoe a professora que humilhou dentro de sala. Perdoe o seu patrão que te envergonhou na frente de todo mundo. Perdoe. Libere perdão, deixa a pessoa aí. Porque, afinal de contas, você foi perdoado por Jesus. E aí, meu irmão, sarado daquela dor, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, sendo discípulo, você vai romper com os aguilhões que foram postos em seu coração, em sua boca, e você vai se relacionar. Eu estou aqui dizendo que os discípulos, depois de conviverem com Jesus por 40 dias, após a ressurreição, eles foram e se reuniram em comunhão. E a fé cristã não existe sem a comunhão, irmãos. E uma comunhão onde as pessoas se relacionam, onde a sua voz é ouvida. Entenda, eu não quero de forma nenhuma que você me entenda mal, ou o pastor não me vê com bons olhos, porque eu sou muito fechado. Meu irmão, em nome de Jesus, tem misericórdia. Eu sou o primeiro da lista a necessitar da graça de Deus. Você não é maior e nem melhor do que eu, e nem eu sou maior e nem melhor do que você. Apenas nós estamos com áreas diferentes sendo tratadas.
E eu me lembro, né, que eu ficava, antes de me converter, quando eu ficava nervoso publicamente, eu ficava gago. Me converti, sarou, parou, acabou. Então, em algumas pessoas as coisas vão ser saradas logo. Aliás, eu nunca imaginei estar aqui na frente. Eu me lembro que, novo na fé, eu contemplando as pessoas usadas por Deus na igreja, eu sentadinho no banco, eu disse assim para Deus, olha, eu acho que eu tinha uns 3 meses na fé, aí eu disse assim, então, na verdade eu vim me converter mesmo, eu tive uma experiência do Cristo vivo, de verdade, libertou a minha vida uns 5 meses depois que eu estava na igreja. Eu sempre conto essa experiência aqui. Mas eu me lembro que nesse período eu olhava para aqueles irmãos adorando, pregando, que irmãos abençoados e que muitos deles eu tenho amizade ainda até hoje. Eu me lembro do Artêmio ministrando a palavra e pregando a palavra. Meu Deus, que ministração de louvor extraordinária. E pregando, aliás, ele era multi, né? Muito usado. Aí, eu me lembro que sentado no banco eu disse assim, Senhor, esse teu servo nasceu para estar ali na frente. E eu tinha acabado de chegar, naquela visão do introvertido, né? do fechado. Eu nunca me imaginei ali na frente, nunca me imaginaria. E eu disse assim para Deus, eu nasci para estar aqui, sentadinho aqui, me recebendo. Sabe de nada, hein? Sabia de nada, irmãos, eu. E Deus teve misericórdia e se revelou. Irmãos, para obedecer a Deus, você vai ter que quebrar as barreiras. Eu não sei se eu devo participar. Deve, foi Cristo que te chamou. Eu não sei como é que vão compreender. Meu irmão, você tem que entender como que Deus compreende isso. Deus te chamou a servir. Ele te chamou a estar em comunhão. E aí, irmãos, à noite nós vamos continuar, porque quem está em comunhão está para ministrar, não para ser ministrado. Qual é o problema da comunhão do nosso tempo? A pessoa vem querendo ser ministrada. Em nome de Jesus, que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós e que os tempos da igreja do primeiro século retornem. Qual era a grande marca da igreja do primeiro século? Os irmãos se reuniam para contar o que Deus tinha feito no decorrer da semana. Eles estavam reunindo porque eles tinham experiências para ministrar. E ali no meio, é claro, haveria pessoas que precisariam ouvir aqueles testemunhos. Eu não estou dizendo que 100% das pessoas estarão nessa condição, mas a maioria deve estar nessa condição. E qual é a minoria, pastor? A minoria, meu irmão, eu quero crer que é aquele novo na fé que está ouvindo agora essa mensagem pela primeira vez. E ele ainda não entende nada, ele não deu tempo de ler nem o evangelho todo. Nenhum dos 4 evangelhos ele conseguiu ler todo ainda. Tudo é novo para ele. Essa pessoa ainda não vai saber na prática tantas coisas. Mas você, com tantos anos que você tem na fé, eu estou dizendo, se nós formos levar em consideração o tempo e a dedicação no tempo, você para ter tido inúmeras experiências com Deus. Inúmeras. Meus queridos, nessa manhã, eu quero chamar você a abraçar os 3 pilares. Nós só ouvimos o primeiro, um pedacinho do segundo, mas à noite nós vamos continuar, e eu creio que vai ser uma bênção para a glória de Deus, mas eu quero orar agora por isso, pela palavra que você ouviu. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Você precisa, para você ser uma bênção nas mãos do Pai, você precisa ter a experiência do Cristo vivo, a fé genuína, que vem por meio da palavra, guardar os mandamentos, e aí vem o mover do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse mover vai gerar em você uma vida repleta da graça de Deus, e você vai poder agora ter comunhão com os irmãos. Sem essa experiência não tem comunhão da forma de Deus. E automaticamente não terá também a oração. A última parte é a oração. Vamos orar. Pai, nós te pedimos misericórdia. Misericórdia, Senhor, porque nós temos tantas debilidades, tantos problemas. Nós queremos, Pai, nessa manhã,
pedir misericórdia do Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude nas nossas debilidades e que nós sejamos fortalecidos para guardar os mandamentos e, tendo guardado os mandamentos, sermos amados pelo Pai e amados também pelo Filho, e então a manifestação de Jesus em seguida será sobre nós. E seja o mover do Espírito, Senhor, testificando com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Pai, nos faça lembrar por meio do Espírito Santo tudo que temos ouvido da parte do Senhor. E nós te pedimos, ajuda-nos, Pai, e direcione as nossas vidas para a glória do Teu nome. Nós oramos, Pai, entregando nas Tuas mãos e te pedimos, Pai, destrave em nós tudo que precisa ser destravado para vivermos a palavra, absolutamente os traumas interiores, as debilidades, as mazelas que trouxemos no decorrer da nossa existência. Nós queremos, Pai, nos apossar da cura e do milagre que está na pessoa de Jesus Cristo. Ajuda-nos, Pai, a identificar as áreas de debilidade e que seja destravado todas as coisas e que sejamos instrumento nas Tuas mãos para a glória do Teu nome. Nós oramos assim, meu Pai, e que então a oração flua em nós e através de nós. O mover da oração seja uma continuidade dessa experiência com Jesus, com a convicção de fé. Levante as Tuas mãos. Senhor, abençoe os Teus filhos, enche do Teu Espírito Santo, move a Tua presença sobre cada um, de forma que cada um seja levantado com essa convicção de fé e com a intensa vontade de ter comunhão para abençoar os irmãos, para ser instrumento numa geração tão necessitada do mover do Espírito, da presença do Senhor. Pai, te pedimos misericórdia e que a vida de oração seja uma realidade e que o mover do Espírito do Senhor seja pleno em nosso meio, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um forte aplauso ao Senhor.